Se você quer saber mais sobre espaço rural, problemas no campo para te ajudar no Enem, vem comigo. Então, gente, a gente vai falar um pouco aqui sobre o espaço rural e uma síntese aqui dos problemas do campo. Mas primeiro a gente tem que lembrar o que é o espaço rural. Quando você pega a geografia, quando você estuda o espaço geográfico, a gente separa ele em dois eixos, o espaço rural e o espaço urbano. O espaço rural, diferente do espaço urbano, ele é um espaço desconcentrado. Então, quando eu falo de espaço desconcentrado, eu estou tomando como referência o quê? A densidade demográfica baixa. Algo que é contrário do espaço urbano, que tem o quê? Se ele é um espaço concentrado, a densidade demográfica é maior. Então, se a densidade demográfica é maior, por conseguinte, concentração de serviços, concentração de capitais. E o que é o capital? O capital vai ser aquele dinheiro que é usado para ganhar dinheiro. Então, o nosso foco agora aqui é o espaço rural e os problemas no campo. E para a gente entender isso melhor, a gente tem que dividir os problemas do campo em problemas ambientais e em problemas sociais. Mas que a gente sabe que, no fundo, eles se misturam. Por quê? Porque o espaço geográfico, o espaço rural, ele é justamente essa associação entre os elementos da natureza, entre as características ambientais naturais e as relações humanas sobre esse espaço. Então, quando a gente pega na questão social, qual que é o principal problema no campo? Vai ser a concentração fundiária alta. E o que vai ser a concentração fundiária alta? A palavra fundiária vem de uma expressão latina, fundus. E o que significa fundus? É a ideia de propriedade. Então, quando a gente fala de concentração fundiária, o que a gente diz? Que as propriedades de terra no espaço camponês, elas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas, formando aquilo que nós chamamos de latifúndios, que são grandes propriedades de terra. Então, esse problema da concentração fundiária alta resulta sempre em conflitos no campo, porque você sempre vai ter o choque entre os interesses dos grandes latifundiários com os interesses dos pequenos produtores e também de grande parcela da população que não tem acesso à terra, justamente porque essa terra ela é concentrada historicamente no Brasil. E aí muita gente gosta de perguntar, mas qual que é a razão disso? Qual é a razão do Brasil ter uma concentração fundiária alta? Aí você tem que fazer o quê? Um recorte histórico da construção do Brasil. E aí qual que é esse recorte histórico? Você pode afastar mesmo até o início no período colonial, quando você tinha a constituição das capitanias hereditárias, que era a forma de Portugal administrar o território brasileiro. E aí, os capitães hereditários, o que eles faziam? Eles doavam as sesmarias, que eram grandes parcelas de terras. Então, essas sesmarias, essa forma de conceder terra no Brasil colonial, que vai dar origem para esse problema social no campo que a gente vive até hoje. Um exemplo aqui de conflitos no campo, o que a gente pode falar? Da própria formação do sem terra. Por que existe sem terra no Brasil? Porque a concentração fundiária é alta e que, portanto, você vai ter uma agremiação de pessoas que não têm acesso à terra que vai querer lutar para ter acesso a essa terra. Então, tá vendo? Base de problema social no campo sempre vai estar vinculada a essa concentração fundiária, que é uma concentração o quê? Histórica. Agora, quando a gente fala dos problemas ambientais, aí a gente começa a conversar de um item que nós chamamos de fronteira agrícola, que é o que mais cai no Enem, assim, sem sombra de dúvidas. Mas o que foi a fronteira agrícola? O conceito fronteira agrícola vai ser o limite entre o bioma, ou seja, a vegetação natural, com as áreas agropecuárias, ou seja, é a atividade agrícola e aqui você vai ter o quê? O bioma,
a vegetação nativa. Isso a gente chama de fronteira agrícola. E por que que isso é muito importante? Porque lá na década de 60, no período do governo militar, você vai ter um período histórico ali chamado de milagre econômico, que é entre 1969 e 1973. E aí, nesse período chamado milagre econômico, se institui no Brasil aquilo que nós chamamos de Revolução Verde, que foi a modernização das práticas agrícolas do Brasil. Quando eu falo modernização, gente, o que eu estou querendo te dizer? Quando chega trator, insumos agrícolas como pesticidas, né, os venenos, que é para matar pragas, para matar fungos, e também os agroquímicos, que serão vinculados ao quê? Ao aumento da produtividade agrícola. Fertilizantes à base de petróleo, todo esse conjunto de técnicas a gente chama de Revolução Verde. E aí, quando chega esse conjunto de técnicas no Brasil, no período do governo militar, vai ter uma grande expansão da produção de soja e de áreas de pasto na região centro-oeste, no bioma do Cerrado. Só que o bioma do Cerrado, ele tinha um problema, problema entre aspas, né, gente? Ele tinha uma questão que dificultava a expansão da prática agrícola, que é o solo do Cerrado, que nós chamamos ele de latossolo. O que significa latossolo? São solos profundos, solos ácidos, solos lixiviados. Essa expressão aqui, então, ela é ouro na prova. O que são solos lixiviados? São solos lavados pela água da chuva. Chove, a água infiltra no solo, percola o solo. O que significa percolar? É quando a água se movimenta dentro do solo. E a partir do momento que essa água se movimenta dentro do solo, ela vai dissolver os sais minerais do solo. E a partir do momento que dissolve os sais minerais, você empobrece o solo. Então, o que eu estou querendo te dizer? Que o latossolo, por conta dele ser lixiviado, ou seja, por conta dele ser bastante lavado, ele é pobre. A partir do momento que ele é pobre também, ele é ácido. Então, as práticas agrícolas na região centro-oeste, elas eram bem pequenas, principalmente práticas agrícolas de grande produtividade, antes da década de 60. Então, quando chega a Revolução Verde, todas essas técnicas chegam no Brasil e começam a resolver esses problemas. No caso de solos ácidos, vem a técnica da calagem, que é o quê? Vou pôr entre aspas, jogar cal no solo para você neutralizar o solo e deixar o solo não ácido. E também o quê? Os agroquímicos para aumentar a fertilidade do solo. A partir do momento que vieram essas técnicas para o Brasil, você teve a expansão das lavouras de soja aqui no Centro-Oeste. E desde a década de 60, que essa expansão da fronteira agrícola, ela não para, ela sempre se desloca para a região norte. E aí, quais são as consequências dessa expansão das lavouras de soja e áreas de pasto? Desmatamento, né, do bioma do Cerrado, queimadas e o aumento da concentração de terras, porque normalmente quem cultiva soja dentro dessa região, da região centro-oeste, são grandes proprietários de terra. E aí aqui a gente tem que abrir um parêntese muito importante. O problema das queimadas, ele assola sempre o Brasil no meio do ano, porque o clima fica mais seco e aí a gente consegue perceber os efeitos das queimadas no Brasil. E sendo que esses efeitos são cada vez mais drásticos. Exemplo disso é o que está acontecendo aí com a nuvem de particulados sólidos que se encontra nessa região do Brasil, piorando a qualidade do ar e aumentando as doenças respiratórias. Lembrando também que a expansão da fronteira agrícola, ela não ficou mais circunscrita ao bioma do Cerrado. Ela atinge o bioma do Pantanal e hoje atinge também o bioma amazônico. Tudo bem? Então, essa é a dica aí do espaço rural que eu tenho para passar para vocês.